Você está estudando errado e perdendo anos da sua vida sem perceber. A verdade é dura, mas necessária. Nesse exato momento, milhões de pessoas estão usando técnicas de estudo que a ciência já comprovou serem completamente ineficazes. Ler e reler o mesmo texto, fazer resumos com canetas coloridas, marcar frases inteiras de amarelo. Essas práticas criam uma sensação falsa de produtividade. Você olha suas páginas cheias de marca-texto e pensa: nossa, estudei muito hoje, mas a neurociência tem uma notícia perturbadora. Isso tudo é praticamente inútil. É como escrever na areia, enquanto a maré está subindo. A informação some antes mesmo de você perceber. Mas calma, respira fundo, porque nos próximos minutos você vai descobrir a fórmula científica que pessoas extraordinárias usam para dominar qualquer habilidade em semanas, enquanto outros levam anos. E se você quer hackear seu cérebro para aprender qualquer coisa mais rápido, se inscreve no canal agora. Porque esse tipo de conteúdo pode mudar completamente sua trajetória. Deixa eu te contar algo que derrubou minhas crenças sobre aprendizado. Seu cérebro não foi projetado para ser uma esponja passiva. Ele não absorve informação por osmose. Na verdade, seu cérebro funciona como um músculo. E assim como seus músculos só crescem quando são desafiados além do limite atual, seu cérebro só aprende de verdade quando é forçado a trabalhar ativamente. Existe um fenômeno fascinante estudado pela psicologia cognitiva chamado efeito de geração. Basicamente, ele mostra que memórias duradouras só se formam quando você processa a informação de forma ativa, não quando apenas recebe passivamente. Pensa comigo, quando você quer que seu bíceps cresça, você não o desafia com peso progressivo? Não força ele a sair da zona de conforto? O aprendizado segue a mesma lógica biológica. Mas aqui está o problema. Nossa educação tradicional nos condicionou a fazer exatamente o contrário. Sentar quieto, ouvir em silêncio, copiar do quadro, decorar para a prova. Tudo isso é aprendizado passivo. E aprendizado passivo não cria conexões neurais permanentes. É por isso que você esquece 90% do que estudou na escola. Não é culpa sua. É o método que estava quebrado desde o início. Agora você deve estar se perguntando: então qual é a fórmula certa? Como eu faço meu cérebro realmente gravar as informações e dominar habilidades em tempo recorde? É exatamente isso que vamos destrinchar agora. Aqui está a primeira verdade inconveniente da fórmula. Hackear seu cérebro para aprender rápido não deveria ser fácil, confortável ou sem esforço. Eu sei que isso vai contra tudo que o mercado te vende. Cursos prometendo que você aprende dormindo. Aplicativos que facilitam tudo. Resumos prontos para você não precisar ler o livro completo. Todo mundo quer o atalho mágico que elimina o esforço. Mas aqui está o problema. Você não pode hackear um sistema biológico que evoluiu por milhões de anos sem respeitar suas regras fundamentais. Deixa eu te dar um exemplo prático que vai clarear isso. Imagina duas pessoas querendo dominar investimentos em semanas. Pessoa A lê um resumo pronto sobre ações, marca as frases importantes, tenta memorizar os conceitos principais. Pessoa B lê um capítulo sobre ações, fecha o livro e tenta explicar o processo do zero, usando suas próprias palavras. Cria analogias que fazem sentido para ela. Faz perguntas que o texto não respondeu. Qual das duas você acha que vai dominar investimentos em menos tempo? A resposta é óbvia. A pessoa B. Por quê? Porque ela usou o princípio do efeito de geração. O cérebro dela não recebeu a informação passivamente. Ele construiu a informação ativamente. E quando você constrói algo com suas próprias mãos mentais, você nunca mais esquece. Jim Quick, um dos maiores especialistas em aprendizado acelerado do mundo, ensina algo poderoso. Ele diz: aprenda sempre com a intenção de ensinar. Quando você força seu cérebro a reorganizar uma informação para explicá-la a outra pessoa, você ativa redes neurais que solidificam esse conhecimento permanentemente. Então aqui está o primeiro elemento da fórmula. Esforço inicial maior resulta em menos tempo desperdiçado depois. Pessoas que dominam habilidades em semanas descobriram que colocar o cérebro para trabalhar duro logo no começo economiza horas, às vezes dias de revisão futura. Mas agora,
vem a parte que quase ninguém entende da fórmula neurológica. Como você sabe se está estudando na intensidade certa? Nem fácil demais, nem impossível demais? Seu cérebro opera em 3 zonas distintas durante o processo de dominar qualquer habilidade. Zona 1. Zona de conforto. Tudo é fácil demais. Você já domina aquilo. Não há crescimento aqui. Zona 2. Zona de pânico. Tudo é impossível. O desafio é tão grande que você trava. Também não há aprendizado aqui. Zona 3. Zona de desenvolvimento proximal. É aqui que a mágica da neurociência acontece. O psicólogo russo Lev Vygotsky descobriu esse conceito revolucionário, que é a base da fórmula de aprendizado acelerado. A zona de desenvolvimento proximal é aquela faixa estreita entre o que você já domina sozinho e o que você consegue aprender com um pouco de orientação. É nessa zona que seu cérebro literalmente se reorganiza, forma novas conexões sinápticas a uma velocidade impressionante. Deixa eu te dar um exemplo do mundo real. Lembra quando você começou em um trabalho novo? Nos primeiros dias, tudo parecia absurdamente complexo. Sistemas, processos, nomes, hierarquias. Você chegava em casa completamente exausto mentalmente. Mas com o tempo, algo mudou. Seu cérebro começou a identificar padrões. As coisas começaram a fazer sentido. E depois de algumas semanas, você já estava operando no automático. Só que aqui mora um perigo gigantesco. Quando fica fácil demais, a maioria das pessoas se acomoda. Entra no piloto automático. Para de crescer. Pessoas que dominam o hack cerebral fazem diferente. Elas recalibram constantemente a dificuldade. Pensa em alguém que quer dominar inglês em semanas. No começo, frases básicas. How are you? My name is... Quando isso fica confortável, ela assiste séries sem legenda. Tenta conversar com nativos, tropeça nas palavras, erra a pronúncia, mas continua. Cada vez que o cérebro é empurrado um pouquinho além do que já domina, ele se adapta em velocidade acelerada. E é aí, nesse desconforto calibrado, que o aprendizado exponencial acontece. Então, o segundo elemento da fórmula é esse. Busque sempre o ponto onde você está 70% confortável e 30% desconfortável. Se está 100% confortável, aumente a dificuldade. Se está 100% perdido, simplifique um pouco. Antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já começou a aprender algo, se empolgou no início, mas desistiu depois de algumas semanas? Se você quer hackear esse ciclo de uma vez por todas e dominar qualquer habilidade, deixa seu like agora e ativa o sininho, porque o que vem a seguir é o segredo neurocientífico que transforma erros em aprendizado permanente. Pausa o vídeo, se inscreve e volta. Sério, isso aqui vai mudar sua perspectiva sobre como dominar habilidades rapidamente. Agora prepare-se, porque esse elemento da fórmula vai virar sua cabeça. Errar de forma inteligente é mais poderoso para dominar habilidades do que acertar passivamente. A ciência chama isso de fracasso produtivo, e pouquíssimas pessoas sabem usar essa ferramenta na prática para acelerar o aprendizado. Vou te dar um exemplo clássico. 2 pessoas querem dominar xadrez em poucas semanas. Pessoa A passa semanas estudando aberturas, táticas, finais de jogo, lê livros, assiste vídeos, decora sequências. Pessoa B aprende as regras básicas e começa a jogar imediatamente. Perde feio nas primeiras 20 partidas, comete erros horríveis, mas depois de cada derrota, analisa o que deu errado. Quem você acha que vai dominar o xadrez mais rápido? Por mais contraintuitivo que pareça, é a pessoa B. Por quê? Porque cada erro dela criou o que a neurociência chama de ganchos cognitivos. São lacunas mentais específicas que o cérebro está desesperado para preencher. Quando você finalmente encontra a informação correta para preencher aquela lacuna criada pelo erro, ela se encaixa com uma força emocional e neural muito maior do que se você simplesmente a recebesse passivamente. Estudos de memória mostram algo fascinante. Quando você força seu cérebro a recuperar informações da memória sem consultar o material, você está literalmente reconstruindo e fortalecendo as conexões neurais responsáveis por aquele conhecimento. Isso se chama prática de recuperação ativa.
e é um dos pilares mais poderosos da fórmula de aprendizado acelerado. Então, qual é o hack cerebral para dominar qualquer coisa em semanas? Vá para a prática imediatamente. Exponha-se ao erro cedo e use cada falha como informação valiosa. Quando você erra um problema de física, não apenas veja a resposta correta. Analise especificamente onde sua lógica falhou. Por que você pensou daquele jeito? Qual suposição estava errada? Quando erra uma palavra em inglês, não apenas memorize a correta. Entenda por que seu cérebro fez aquela associação equivocada. Cada erro analisado dessa forma cria uma memória emocional específica. Seu cérebro registra: isso aqui? Nunca mais. E aí está o terceiro elemento da fórmula. Fale rápido. Analise profundamente. Corrija especificamente. Mas agora vem algo ainda mais importante da fórmula neurológica. A maioria das pessoas aprende, mas esquece tudo em dias. Por quê? Porque elas não entendem a ciência do timing perfeito que permite dominar habilidades permanentemente. Existe um mito popular sobre como dominar habilidades rapidamente. As pessoas acham que repetição é sobre quantidade. Vou ler esse capítulo 10 vezes, mas a verdade científica da fórmula é diferente. Repetição não é sobre quantidade, é sobre timing neurológico preciso. A repetição espaçada é um dos fenômenos mais robustos da neurociência do aprendizado. E quando você domina seus princípios, você literalmente consegue reprogramar suas memórias de longo prazo para dominar qualquer habilidade. Aqui está o que acontece biologicamente. Seu cérebro esquece de forma previsível. Estudos mostram que uma informação nova começa a se deteriorar em cerca de 1 hora. Isso parece desanimador, certo? Na verdade, é libertador. Por quê? Porque quando você força seu cérebro a lembrar uma informação que estava começando a esquecer, você fortalece exponencialmente aquela conexão neural. É como se você estivesse salvando aquela memória da destruição no último segundo. E cada vez que você faz isso, a memória fica mais forte, mais resistente ao esquecimento. Então, presta atenção nesse protocolo científico da fórmula. Para consolidar qualquer novo conhecimento na memória de longo prazo e dominar habilidades em semanas, você precisa de 3 momentos de revisão estratégica. Revisão 1, 1 hora depois do estudo inicial. Revisão 2, 1 dia depois. Revisão 3, 1 semana depois. Cada revisão fortalece a memória de forma exponencial e acelera o domínio da habilidade. Mas aqui está o erro mortal que 99% das pessoas cometem. Elas revisam passivamente, abrem o caderno, releem as anotações, passam os olhos pelas marcações coloridas. Isso é praticamente inútil para dominar habilidades rapidamente. A forma certa de revisar, segundo a fórmula neurocientífica, é essa. 1 hora depois, feche todos os materiais. Pegue uma folha em branco. Tente escrever de memória os principais conceitos que você acabou de aprender. 1 dia depois, crie uma analogia própria. Compare o conceito com algo do seu dia a dia. Conecte com conhecimentos que você já tem. 1 semana depois, explique o conteúdo para alguém com suas próprias palavras, como se estivesse contando uma história envolvente. Cada vez que você faz isso, não é apenas uma repetição, é uma consolidação de aprendizado ativa. Seu cérebro não está simplesmente vendo de novo. Ele está reconstruindo as redes neurais, fortalecendo conexões, integrando o novo conhecimento ao que você já domina. E aqui está o 4º elemento da fórmula. Revise no momento certo, da forma ativa, e você vai dominar qualquer habilidade permanentemente. E agora, vem o último erro que destrói a tentativa de milhões de pessoas de dominar habilidades rapidamente. Algo que você provavelmente já fez muitas vezes sem perceber o estrago que estava causando. Se tem uma coisa que quase todo mundo faz errado ao tentar hackear o aprendizado, é essa: tentar aprender tudo de uma vez. A famosa maratona de estudos. Hoje eu vou estudar 8 horas direto, vou resolver 50 questões, assistir 3 videoaulas, fazer resumo completo, e no dia seguinte, você acorda com o cérebro em coma, não lembra de quase nada, e fica 2 semanas sem estudar até a culpa voltar. Aqui está a verdade biológica da fórmula neurocientífica. O cérebro não aprende por intensidade ocasional.
Ele aprende por ritmo, repetição e consistência. Estudar de vez em quando é igual malhar uma vez por mês e achar que vai ficar forte. Você sabe que não funciona, certo? Dominar habilidades é como escovar os dentes. Você não fica 3 horas escovando no domingo para compensar a semana. Você escova todo dia, pouco tempo, mas com regularidade. Com o cérebro é exatamente a mesma coisa quando você quer dominar algo rapidamente. Hackear o aprendizado é praticar todos os dias, mesmo que seja só 20 minutos, mas com foco total. Sem celular, sem redes sociais, sem abas paralelas. Só você, o conteúdo e o compromisso. A neurociência explica isso através de um mecanismo chamado potencialização de longo prazo. É um processo que fortalece as conexões entre neurônios quando uma informação é repetida com frequência ao longo do tempo. Estudar 20 minutos por dia durante 30 dias é infinitamente mais poderoso do que estudar 10 horas em um único dia para dominar qualquer habilidade. Então, o quinto e último elemento da fórmula é esse. Consistência vence intensidade. Sempre. Vamos recapitular a fórmula neurocientífica completa para dominar qualquer habilidade em semanas. Elemento 1. Seu cérebro precisa trabalhar ativamente, não receber passivamente. Esforço inicial economiza tempo depois. Elemento 2. Busque sempre a zona de desafio calibrado. 70% confortável, 30% desconfortável. Elemento 3. Erre rápido. Analise profundamente. Corrija especificamente. Falha é informação valiosa. Elemento 4. Revise no timing certo. 1 hora, 1 dia, 1 semana e sempre de forma ativa. Elemento 5. Consistência diária. Vence maratona ocasional. 20 minutos por dia muda tudo. Se você aplicar essa fórmula neurocientífica, em algumas semanas você vai notar a diferença. Não só nas suas notas ou resultados, mas na confiança profunda de que você pode hackear seu cérebro e dominar qualquer coisa. E se esse vídeo te mostrou que dominar habilidades rapidamente não é um dom reservado para gênios, mas uma fórmula científica que pode ser aplicada, deixa seu like agora, se inscreve no canal Aleatologia Sabedoria e ativa o sininho. E o mais importante, comenta aqui embaixo qual desses 5 elementos da fórmula você vai aplicar primeiro. Eu leio todos os comentários e vou te responder pessoalmente. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, a fórmula da neurociência que permite dominar qualquer habilidade em semanas é aquela que respeita como seu cérebro realmente funciona. Até breve.